Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Cerqueira e a dica de hoje vai para o controle abstrato de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele possui algumas classificações, tá? Em especial o controle abstrato, o controle concreto, o controle difuso, o controle concentrado. E quando a gente entende um pouco acerca deste controle de constitucionalidade, é uma espécie de compatibilização das normas que estão inseridas no mundo jurídico em face de um texto constitucional. O objetivo do sistema de controle é garantir que uma determinada lei ou ato normativo ela possa ser examinada sua constitucionalidade ou não. É o que a doutrina chama de compatibilidade vertical. Eu preciso identificar se uma lei ou ato normativo respeita o sistema constitucional. Por que se diz controle abstrato, professor? É uma classificação que vai trazer aí esta diferença entre o chamado controle concreto versus controle abstrato. O nome abstrato, ele traz a ideia de que o controle ele é examinado sobre um caso que não é específico, não é concreto. O exame é sobre a norma in abstrato, a norma por si só. O controle é abstrato porque ele é feito sobre uma lei ou ato normativo. Se examina se aquela lei ou ato normativo é compatível com a Constituição ou não. Não existe um caso concreto, uma situação específica. Eu tenho um legitimado próprio no nosso sistema constitucional e ele está previsto no artigo 103 da nossa Constituição. Este legitimado vai ao Poder Judiciário, ajuiza uma ação de controle abstrato para discutir se uma lei ou ato normativo é compatível com a Constituição. Este controle abstrato, ele reflete na nossa realidade para fins de prova do OAB, no estudo daquelas ações, digamos assim, tão famosas como a ADI, ADO, ADC, ADPF, essas 4 ações aqui, que elas representam o chamado controle abstrato. O exame acerca da lei ou ato normativo é feito abstratamente. É diferente de um controle concreto em que tem um caso específico, quando o Diego ajuiza uma ação através de um instrumento e nessa ação se discute, no caso específico, se a norma é constitucional ou não. Tá? O controle abstrato, a razão de ser do processo é o próprio exame da norma, se aquela lei ou ato normativo é compatível ou não com a Constituição. É diferente de um controle concreto em que a razão de ser é o pedido principal do autor e que não está refletido numa inconstitucionalidade ou não. Está refletido na satisfação de direito subjetivo, direito fundamental. Diego vai ao Poder Judiciário, impetra o mandado de segurança e diz, olha, não vou pagar tributo, porque a lei é inconstitucional. Existe uma discussão de controle? Sim, é uma discussão no caso concreto. Diego quer o quê? Não pagar tributo, mas ele diz que aquela norma que está sendo aplicada a ele é inconstitucional. O pedido principal é não pagar tributo. O pedido incidental, que é um incidente processual, é o exame da norma, da constitucionalidade ou não da norma. São coisas diferentes. Essa premissa aqui, básica, é para a gente entender o controle abstrato versus o controle concreto. Tá? Dentro desse contexto, as normas, ou melhor, as ações de controle abstrato para uma grande revisão aqui nesta dica, ela vai estar concentrada na ADI, na ADO, na ADC e na ADPF. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem por objetivo a aferição da validade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, mas editados posteriormente ao texto de uma Constituição Federal. Esse é um ponto importante. Qual é o objeto de uma ADI? Lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas não apenas isso. É necessário que aquela norma tenha sido editada posteriormente ao seu parâmetro. É uma lei de 94 em que se discute a sua inconstitucionalidade de uma Constituição promulgada em 88. Percebam que a lei federal aqui ela é posterior ao seu parâmetro. É uma norma estadual que se discute a inconstitucionalidade perante uma Constituição ao seu tempo. Ah, Diego, e se for uma lei estadual de 87, perante a Constituição de 88, cabe ADI? Não.
Por quê? Porque essa norma federal, norma estadual, editada em 1987, quando ela nasce, o seu parâmetro não é a Constituição de 88. O seu parâmetro é a Constituição de sua época, que seria a Constituição vigente de 67, com a emenda de 69. Beleza? Então tem que ter muito cuidado na relação de objeto, parâmetro versus tempo. Por isso se diz que é uma lei ou ato normativo federal ou estadual editados posteriormente ao seu parâmetro. Tá? Ah, professor, não cabe ADI? Neste caso aqui não cabe. Poderemos vir a ter uma ADPF se respeitados os requisitos para tanto. Dentro desse contexto, quais são as normas que podem ser objeto, por exemplo, de uma ADI, em uma ação de controle abstrato? Uma lei ordinária, uma lei complementar, as leis delegadas, os decretos legislativos podem ser objeto de uma ADI, as medidas provisórias, as resoluções do Poder Legislativo, regimento dos tribunais, das casas, demais atos normativos de caráter autônomo, decretos autônomos que estão previstos na Constituição, artigo 84, inciso 6, são atos normativos primários, podem ser objeto de uma ADI. E nós temos alguns temas que não podem ser objeto de uma ADI. As normas constitucionais, por exemplo, originárias, que são aquelas normas fruto do poder constituinte originário, o PCO. Essa norma aqui, ela goza de presunção absoluta, tá? Exemplo, caput do artigo 5º. Nasceu quando da promulgação da Constituição de 88. Presunção absoluta, ela não pode ser declarada inconstitucional. Poxa, Diego, e a norma derivada? A norma pode. Eu posso ter uma declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo na Constituição que foi objeto de emenda. A emenda, dito de outra forma, pode ser declarada inconstitucional. A norma originária ela não pode, a derivada ela pode. Leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se exaurido também não pode. O chamado direito pré-constitucional, o exemplo há pouco, a lei é federal de 87, eu não posso dizer que ela é inconstitucional em face da Constituição de 88. Esta medida via ADI não cabe. Eu posso ter uma ADPF para a sua declaração de incompatibilidade material. São coisas diferentes, tá bom? Assim como nós temos também a impossibilidade de uma ADI por meio de súmulas e súmulas vinculantes e também incidido sob atos normativos secundários, portaria, instruções normativas, ofícios, memorandos internos. Não, isso não cabe via ADI. ADI é sob ato normativo primário, leis federais e leis estaduais. Perfeito? Nesse contexto, quem são os legitimados para a propositura de uma ADI? Isso vale também para a ADO, ADC e a DPF. Presidente da República, mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB não é asseccional, o partido político tem que ter representação no Congresso e esta representação ela fica comprovada no momento do ajuizamento da ação, basta um único parlamentar na Câmara ou Senado, não precisa ter um em cada. A representação no Congresso confirma-se através deste requisito. O governador de Estado e do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Percebam que tem dois quadrinhos, não tem? Olha a divisão, eu tenho de um lado legitimados universais e de um outro lado eu tenho legitimados especiais. Tudo bem? Qual é a diferença, Diego? Legitimidade universal não precisa demonstrar pertinência temática. Legitimidade especial precisa demonstrar pertinência temática. O que é a pertinência temática? É a relação entre o objeto e o interesse do legitimado na propositura da ação, interesse do grupo ou categoria. Então, é necessário que uma confederação sindical ou uma entidade de classe de âmbito nacional possa demonstrar essa pertinência temática. A Associação Nacional dos Geólogos, já caiu isso em prova do OAB, tá? A Associação Nacional, ela é uma entidade de classe de âmbito nacional? Sim, se ela demonstrar que congrega os interesses de uma classe. Associação Nacional dos Geólogos, congregando interesses dos geólogos.
Se ela ajuiza uma ação para questionar uma lei federal, digamos assim, dos professores que não guardam qualquer relação com o seu objeto institucional, ou uma lei federal que impacta os músicos, não guarda qualquer relação com a finalidade institucional da entidade, ela não demonstra pertinência temática. Ela vai demonstrar pertinência temática quando ela ajuiza uma ADI para questionar, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei federal que trata do tema dos geólogos, dessa, por exemplo, digamos assim, categoria desse grupo. Ela demonstra a pertinência temática dessa forma. Assim como já caiu em prova também, governador do estado da Bahia, ele tem o papel de levar à sanção o veto, por exemplo, de uma norma estadual. Se uma lei for aprovada no estado da Bahia, o governador, por ser chefe do Poder Executivo Estadual, ele tem pertinência temática com relação àquele assunto. Se há uma lei estadual que ela é levada ao mundo jurídico para a produção de efeitos e o governador entende que ela é inconstitucional, vamos admitir que o governador, quando ela foi aprovada, vetou a matéria, mas a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Ela passou, ela passa a produzir efeitos na ordem jurídica. O governador tem como instrumento, por exemplo, uma ADI, para questionar aquela norma estadual e dizer que aquela norma ela é incompatível com a Constituição. E eu, como governador, chefe do Poder Executivo Estadual, demonstro a pertinência temática para discutir os interesses do meu estado, em especial a norma estadual local. Agora, se um outro estado edita uma norma e este outro estado, o legislativo, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, aprova uma lei que estabelece renúncia fiscal, benefício fiscal do ICMS para todas as empresas localizadas no estado do Nordeste. Ok. O Legislativo do Estado de Pernambuco editou essa norma. O governador do Estado de Pernambuco tem pertinência temática sobre esse tema, até porque afeta o seu estado. O governador do Estado da Bahia pode editar, ajuizar uma ADI para questionar essa lei? Via de regra, ele não tem pertinência temática, porque é uma norma de outro estado, concorda comigo? Mas, contudo, entretanto, porém, como ele, ou quando ele demonstrar a pertinência temática, ele vai poder ajuizar. E ele pode demonstrar no seguinte sentido: olha, aquela lei está afetando os interesses do meu estado, a renúncia fiscal que está sendo dada, o benefício ali que está sendo dado, as empresas estão saindo do estado da Bahia indo para Pernambuco. Eu tenho clara violação dos interesses do meu estado. Eu tenho pertinência temática nesse assunto? Tenho, quero discutir a inconstitucionalidade desta norma, porque afeta os interesses do meu estado. Isso já caiu em prova, uma questão de altíssimo nível, mas esse tema pode voltar em uma cobrança da OAB.